Começa agora o Ponto de Pauta, o programa da Sedufisme. Abre aspas. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Fecha aspas. Esses foram os exatos termos usados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para se referir aos servidores e servidoras públicos do Brasil. E essa não foi a primeira vez que Guedes fez menção a destruir o serviço público ou tratou servidores e servidoras como inimigos. Na verdade, essa é a regra. Guedes e Bolsonaro, curiosamente eleitos sob um discurso patriótico, nunca esconderam que querem acabar com o serviço público. E mostram toda a disposição para isso. Muito além das ameaças em pronunciamentos, hoje tramitam em Brasília medidas que têm em comum o propósito de cortar, enxugar, extinguir, demitir, enfim, destruir com um dos grandes patrimônios do Brasil, o serviço público. É sobre isso que o nosso ponto de pauta de hoje irá falar. E para isso contaremos com a presença do economista, doutor em economia pela Unicamp, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA, José Celso Cardoso Júnior. Eu sou Rafael Balbueno e o nosso ponto de pauta de hoje são as ameaças ao serviço público brasileiro. Então, José Celso, eu gostaria de começar agradecendo pela sua disponibilidade em conversar conosco. José Celso, o argumento que embasa, ou deveria embasar, os ataques ao serviço público é o mesmo. Segundo o governo, o Brasil é um país com um serviço público gigantesco e parasitário, inclusive parasita já foi um termo usado pelo próprio Paulo Guedes para se referir a servidores e servidoras, né? E que cortar nesse setor seria, inclusive, uma necessidade. E nesse ponto, inclusive, se tenta, nesse último período, fazer uma correlação entre recursos para combater a pandemia e a necessidade de reformas, por exemplo. Eu lhe pergunto, é isso mesmo? O serviço público brasileiro é parasitário e enxugá-lo ou extingui-lo garantirá um Brasil economicamente melhor? Muito bem. Indo ao ponto, é preciso dizer que não há nenhuma frase do ministro Guedes e do presidente Bolsonaro e dos demais ministros, quando se referem ao Estado, às instituições, aos servidores, que possa ser considerada correta. Né? É um conjunto de ilações, de falsidades, de ameaças que estão baseadas praticamente em uma única ideia, né? Uma ideia ideológica de redução do tamanho e das funções do Estado ao máximo possível, ou seja, a criação de um Estado mínimo radical. Né? É uma ideia de origem liberal, como sabemos, liberal do ponto de vista econômico, mas que não encontra nenhuma fundamentação técnica, teórica, histórica, que possa ser levada em consideração. É uma ideia baseada apenas e exclusivamente numa ideologia que vê o Estado como um mal, e que tem, portanto, uma visão negativa dos serviços públicos, dos servidores, etc. É preciso esclarecer que os três argumentos que o governo e o ministro Guedes usam para justificar esse conjunto de reformas, da qual a reforma administrativa faz parte, são todos falsos, né? Ou seja, a ideia de que o Estado é grande, de que o Estado é caro e de que o Estado é ineficiente são ideias jogadas ao vento, né? Sem nenhuma fundamentação técnica e precisam ser desmontados como mitos que são. Né? Em primeiro lugar, o Estado brasileiro não é grande, porque o tamanho do Estado, em qualquer lugar do mundo, em qualquer contexto histórico, depende de uma relação que se estabeleça entre o que se quer entender ou dimensionar como grande. Né? É grande em relação a quê? É grande em relação a quem? É grande em relação a quando?
é grande em relação a que objetivos estratégicos, né? Ou seja, quando a gente leva essa questão a fundo, nós vemos que, do ponto de vista do quantitativo de pessoal, do ponto de vista do gasto com o pessoal, do ponto de vista da carga tributária nacional em relação ao PIB, né? Olhando todos esses indicadores, nós concluímos que o Estado brasileiro está longe de ser grande. Não é grande em relação à média, por exemplo, dos países da OCDE, né? O Brasil possui hoje cerca de 12% de servidores públicos no total da ocupação, quando a média da OCDE é 22%, né? Tem 10% de pontos percentuais a menos que a média dos países da OCDE, que tanto aspiramos, né, como padrão de desenvolvimento. Quando olhamos em termos dos gastos, nós vemos que o Estado brasileiro possui uma relação de gastos com o pessoal em relação ao PIB que está constante há cerca de 20 anos. Né? Esse montante representa cerca de 4% do PIB e, aliás, veio caindo nos últimos anos justamente por conta já dessa política austericida que está em curso, né? Que prevê o congelamento salarial dos servidores públicos ao infinito, que prevê a não reposição de quadros por meio de concursos públicos e que prevê, inclusive, a demissão de funcionários sempre que possível, né? Então, não há trajetória explosiva nem do ponto de vista do quantitativo de pessoal e nem do ponto de vista dos gastos. Então, o Estado brasileiro não é grande e não é caro, e tampouco é ineficiente. Basta dizer que hoje, 2021, o Brasil possui o mesmo quantitativo de servidores públicos civis ativos que possuía 30 anos atrás, quando a Constituição de 88 foi promulgada, e hoje, sabidamente, o Estado consegue entregar para a população, na forma de bens e serviços, muito mais políticas públicas, serviços, em áreas de atuação, inclusive, diferentes e mais largas do que há 30 anos atrás. Então, muito pelo contrário, o Estado brasileiro conseguiu demonstrar capacidade de produção e de entrega, não é, de bens e serviços por meio do seu leque de políticas públicas, que atende grande parte da população desassistida, inclusive, né, pelo conjunto do território nacional, que, como sabemos, é gigantesco. Né? É claro que ainda há problemas a serem enfrentados, mas eles não serão resolvidos com essa reforma de natureza reducionista do tamanho da atuação do Estado, com essa reforma de índole liberal econômica. Perfeito. E falando agora especificamente sobre as pautas mais impactantes que nós temos hoje tramitando em Brasília, falando apenas das duas mais impactantes, né? A PEC 186, chamada de PEC emergencial, e a PEC 32, que é a da reforma administrativa, como o senhor já mencionou. Eu sei que é uma tarefa difícil falar de maneira resumida de cada uma delas, mas ainda assim eu lhe pergunto, o que representa cada uma delas? E entre essas duas, é possível eleger o que há de mais nocivo para o serviço público brasileiro hoje? Bom, então vamos tentar resumir, mas ainda assim por partes. A PEC 186, chamada PEC emergencial, ela já existia desde 2019, foi quando ela foi apresentada pelo governo ao Congresso, e ela tinha um outro conteúdo. O conteúdo dela era, basicamente, visava reduzir o salário e a jornada laboral dos servidores públicos, reduzir em até 25% a jornada e os salários dos servidores, ou seja, era uma medida, e ali se chamava de emergencial por conta disso, era uma medida de ajuste fiscal única e exclusivamente, né? Feito ajuste fiscal esse sobre as costas, ou melhor dizer, sobre os bolsos dos servidores públicos. Né? Pois bem, essa PEC não prosperou no Congresso ao longo de todo o ano de 2020, inclusive por conta da pandemia, né, que se transformou no principal problema a ser enfrentado pelo governo, e ela foi recuperada em 2021, ainda com a alcunha de emergencial, mas para se referir agora à necessidade de se prorrogar o auxílio emergencial às famílias mais vulneráveis do país, em função ainda da pandemia, que de modo muito inconsequente, de modo muito incompetente, vem sendo, ou melhor, não vem sendo, enfrentada pelo atual governo. Né? E nesse momento em que ela foi retomada, em 2021, ela foi
usada de modo muito artificioso pelo governo para embutir, além da proposta original de redução de jornada e salário, embutir uma série de outras coisas que dialogavam com a ideia de ajuste fiscal do governo, né? Ou seja, extinção de fundos públicos para educação e saúde, restrição de gastos dos estados e municípios, além do auxílio emergencial, que é o que acabou sendo aprovado, né, num limite, inclusive irrisório, de 44 bilhões no ano de 2021, e eu digo irrisório porque no próprio ano anterior, de 2020, foram gastos mais de 300 bilhões no pagamento do auxílio emergencial naquela ocasião, um valor esse que era de R$600 e que foi reduzido agora para essa quantia insuficiente de R$150, R$250, dependendo da situação, né? Então, acabou se aprovando o auxílio emergencial por um valor muito abaixo do necessário, por um período de duração insuficiente, em função da dinâmica ainda da pandemia, e por uma cobertura populacional muito menor do que a que havia sido conseguida em 2020. Né? E, em troca, ou de modo subliminar, vamos dizer assim, dentro da mesma PEC, acabou se aprovando uma série de outras medidas de restrição fiscal que impactam, sobretudo, a capacidade dos estados e municípios, né, de realizar gastos necessários para a reativação econômica, para o enfrentamento da pandemia, etc., embora tenha sido conseguido pela oposição, né, a oposição conseguiu barrar medidas mais drásticas de ajuste fiscal, justamente essas que diziam respeito à redução da jornada e dos salários dos servidores. Mas essa PEC ela é tão ruim quanto a sua versão original no que diz respeito ao entendimento e ao tratamento que é dado às finanças públicas no país, né? Ou seja, uma visão completamente anacrônica, teórica e historicamente descolada da realidade nacional, né, das necessidades prementes que estão colocadas ainda pela pandemia, pela crise social em curso, né, e também sem fundamentação teórica em relação àquilo que hoje se pratica no mundo inteiro como, vamos dizer, boa teoria ou boa arte das finanças públicas. Né? Algo que a gente pode comentar mais adiante. Já a PEC 32, que é a que efetivamente está tramitando agora em 2021, e que diz respeito à tentativa de implementar uma reforma administrativa de cunho altamente autoritário, fiscalista e privatista, né? Ela é muito perniciosa para o servidor público. Ela é mais perniciosa nesse sentido do que a PEC 186, que acabou sendo aprovada. Por quê? Porque a PEC 32 se destina não a promover melhorias da estrutura ou da forma de funcionamento do governo, do Estado, né, mas se destina basicamente a promover uma reforma fiscal a partir, né, da redução de salários, a partir da possibilidade de emissão, a partir da possibilidade de contratação por formas mais precárias, né, e se destina a promover, então, por conta disso, uma reforma também trabalhista, né, no âmbito do setor público, tal como aquela que já foi feita em 2017, né, a reforma trabalhista aprovada para o conjunto dos trabalhadores do setor privado. Né? Então, ela é duplamente perniciosa. Do ponto de vista fiscal, porque ela pretende fazer um ajuste fiscal sobre o quantitativo, né, e os valores gastos com os servidores. Evidentemente que desse tipo de ajuste, que se destina a demitir servidores, a não repor adequadamente os quadros e a rebaixar o seu padrão remuneratório, desse conjunto de medidas não se pode esperar nenhuma melhoria do desempenho, né, setorial ou estatal agregado. Né? E a segunda coisa, que é a reforma trabalhista, que é o núcleo, né, de desmonte do Estado previsto por essa PEC, ela visa precarizar, flexibilizar as condições e as relações de trabalho no interior do setor público, né, eliminando o RJU, o Regime Jurídico Único, o Estatuto da Estabilidade, né, para o conjunto dos servidores, né, a estabilidade seria um privilégio, aí sim, apenas da casta superior dos servidores, ligados a funções chamadas típicas de Estado, como de fiscalização, de controle, né, de arrecadação tributária, de polícia, etc. Né, mas o conjunto dos servidores
que dizem que se relacionam diretamente com a população e que explicam, na verdade, 90% da ocupação no setor público, que são justamente os professores e todos os demais profissionais da área de educação, aos médicos, enfermeiros e todos os demais profissionais da área de saúde, de assistência social, etc. Todo esse conjunto imenso de servidores estariam relegados a um regime jurídico diferente, né, que sequer se sabe se seria a CLT similar ao do setor privado. Pode até ser que seja um regime jurídico pior do que a CLT, né, já que se prevê formas mais flexíveis de contratação e de demissão e formas de remuneração não baseadas exclusivamente no tempo de serviço, ou no mérito, ou na progressão na carreira, né? Essas condições todas de trabalho estariam precarizadas no âmbito do setor público, e também daí não dá como decorrer nenhuma possibilidade de ganho em termos da melhoria do ambiente de trabalho, da provisão dos serviços, né, ou da prestação dos serviços públicos para a população. Logo, a PEC 32, para resumir, ela se destina a ser uma pá de cal na capacidade do Estado de formular e implementar políticas públicas de modo adequado e de modo territorialmente abrangente, como deve ser no caso brasileiro, de modo a combater desigualdades, de modo a resgatar a população mais vulnerável das péssimas condições de vida e de trabalho que hoje as acomete, né, sobretudo por obra desse atual governo. Então, uma questão que eu acho que é interessante comentar é que o senhor relatou todo esse contexto de precarização do público a partir da reforma, mas o governo sempre trata de pontuar que as reformas, todo esse projeto de redução do Estado, não atingirá os servidores que já estão dentro das carreiras públicas. Isso procede? Isso é mais uma inverdade, uma mentira, né, do atual governo para, obviamente, dividir a classe trabalhadora dos servidores e para tentar facilitar a tramitação da reforma, né? Isso não é verdade por vários aspectos. Há vários itens supostos, sugeridos na PEC 32, que afetarão imediata e diretamente os atuais servidores, né? Dou um exemplo, né? Ali se prevê a necessidade de se criar por lei complementar um processo de avaliação de desempenho que visa a demissão dos servidores por insuficiência de desempenho. Ora, esse dispositivo, dependendo da forma que for construído, ele permitirá a demissão de servidores hoje considerados estáveis, simplesmente por uma construção que se fará para tornar a avaliação de desempenho um instrumento de demissão, e não um instrumento de melhoria da capacidade de entrega dos servidores ou de aferição das suas deficiências que poderiam ser supridas por cursos de capacitação ou outros tipos de intervenção. Então, afetará, sim, né, os atuais servidores, e afetará, inclusive, os já aposentados, porque, fazendo uma relação com a reforma da Previdência, que já foi aprovada, há um dispositivo, por exemplo, ali, que prevê a criação de alíquotas extraordinárias para a contribuição previdenciária, sempre que o regime próprio não demonstrar capacidade atuarial de pagamento, né? Vale dizer, sempre que o regime próprio dos servidores for deficitário, né, o governo poderá abrir mão de uma alíquota extraordinária para além do aumento que já foi implementado para o conjunto dos servidores, né, para minimizar o déficit desse sistema. Pois bem, a atual proposta de reforma administrativa prevê o fim do RJU. Logo, não haverá mais entrada de recursos por esse regime próprio. Significa dizer que o regime está fadado a ser eternamente deficitário, já que só vai haver a saída de recurso por meio das aposentadorias, que serão crescentes daqui para frente, né? Ou seja, quando não entra novos servidores e apenas se aposentam os antigos, você tem apenas um passivo a pagar e nada como receita para cobrir esse passivo. Significa dizer que esse déficit está contratado, como dizem os economistas, pela lógica combinada entre
a reforma da Previdência e a atual reforma administrativa em tramitação. Significa dizer que não só os atuais servidores serão penalizados, muito provavelmente por conta das alíquotas extraordinárias, mas também os aposentados, né? Então, é uma reforma, uma proposta de reforma que afeta os futuros, evidentemente, servidores, os atuais e, inclusive, aqueles que já haviam transitado para o regime de aposentadoria. Certo. Eu acho que tem uma questão que corre em paralelo a todas essas medidas e projetos e que eu gostaria que o senhor comentasse, que são, digamos assim, as declarações do governo, algumas ações e o clima que se cria com isso. Dentre as medidas que se discutem hoje e que têm apoio do governo, está, por exemplo, um novo código de ética que abriria margem para punições a partir, por exemplo, daquilo que um servidor ou uma servidora postam em suas redes sociais. No caso específico das universidades, a gente tem visto intervenções do governo nas reitorias. Nós também temos intervenções em órgãos como o IBAMA. E falando em IBAMA, o Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA, do qual o senhor é presidente, né, lançou o assediômetro, no qual o IBAMA figura como, se eu não me engano, o órgão mais recorrente onde ocorre o que se chama de assédio institucional. Enfim, dito tudo isso, parece que nós temos projetos que visam destruir o serviço público, mas nós também temos a criação de um clima policialesco e de tensionamentos e perseguições que minam o trabalho dessas instituições. Está certo afirmar isso? Está completamente correto a sua leitura. E eu diria mais. Existe, como você disse, um objetivo, que é o de destruir, né, a Constituição de 88, e por meio dela destruir o aparato de Estado que estava em construção, destruir as políticas públicas, etc., afetar os servidores, né? E existe um método para se fazer isso, né? E o método é justamente o assédio institucional. O que é o assédio institucional? Vejam, diferente do assédio moral típico que ocorre no setor privado, que ocorre no setor público e que ocorre há milênios, né, na história do capitalismo, que é uma relação de constrangimento, de ameaça entre, né, membros de um mesmo local de trabalho, em geral de hierarquias ocupacionais diferentes e tudo mais, mas que é uma relação entre indivíduos, de modo geral, né, e para o qual já existe uma jurisprudência, inclusive, para tratar do tema, né. O assédio institucional, por outro lado, ele é uma relação também entre hierarquias diferentes, mas hierarquias institucionais, né? É o presidente da República que fala mal do IBGE, do IBAMA, das universidades públicas, é o ministro da Economia que se refere aos servidores como parasitas. Vejam que esses casos dizem respeito a uma situação na qual nenhum deles está se referindo a nenhum servidor, a nenhuma pessoa de modo individual. Eles estão se referindo ao conjunto dos servidores, né, quando o ministro Guedes os chama de parasitas, ou estão se referindo a partes do Estado, a organizações públicas de modo geral, quando o próprio presidente desqualifica órgãos da excelência, tais como são as universidades públicas federais, ou órgãos como o IPEA, o IBGE, o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, o CNPq, o INPE, a CAPES e por aí vai. Né? Ou seja, há um método de desqualificação, né, das organizações públicas e, portanto, de ameaças e constrangimentos e de deslegitimações em relação às próprias políticas, né, e programas que essas entidades, organizações deveriam executar, né, que objetiva justamente jogar a opinião pública contra as organizações públicas, contra os servidores públicos, de modo a criar um clima, né, um clima político ostensivo contra o Estado e aquilo que ele produz e entrega para a sociedade. Né? Esse é o método, e por isso nós chamamos o assédio institucional de assédio institucional como método de governo. Né? É um método do atual governo deliberado, segundo o nosso modo de ver, consciente, para produzir esse estado de enfraquecimento geral, né,
de quebrar as resistências, de dividir a opinião pública, inclusive dentro do segmento dos próprios servidores, né, para facilitar, evidentemente, a tramitação dessas reformas que jogam contra o interesse público, contra o interesse nacional e contra o interesse popular, de modo geral. Certo, me encaminhando para o fim, recentemente o Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA produziu uma série de artigos chamada Desmonte do Estado e Subdesenvolvimento, no qual essa série na qual convidou diferentes entidades para assinarem, o ANDE Sindicato Nacional assina um artigo. Eu gostaria de lhe perguntar, qual é essa relação entre o desmonte do Estado e o subdesenvolvimento? Perfeito, excelente questão. Foi muito bem lembrado. Esse livro, ele é fruto de uma parceria que nós estabelecemos, né, por meio da FIPEA com essas entidades, o ANDES, o INPE, o IBGE e uma série de outras, e cada entidade produziu, segundo a sua própria visão, um texto, que acabou virando um capítulo desse livro, sobre esse processo de desmonte que todas essas organizações estão sofrendo, né? Então, foi muito expressivo isso, verificar por meio desse livro que não se trata de um processo isolado, né? De um processo eventual, casuístico, contra uma ou outra organização. Se trata de um método de governo, de um método global, consciente do atual governo, contra um conjunto de organizações públicas, e, em particular, contra as organizações e instituições que produzem conhecimento, como é o caso das universidades, do próprio IPEA, do IBGE, né, ou que produzem informações estratégicas para tomada de decisão de várias políticas públicas, como é o caso do INPE, que estuda o desmatamento, como é o caso do CNPq, da CAPES e por aí vai. Bom, e a relação disso, ou seja, desse processo de desmonte que está em curso com o subdesenvolvimento, é muito clara, ou seja, na medida em que nós temos um país, né, que está ainda hoje, século XXI, assentado em características históricas arcaicas, como são a grande heterogeneidade regional, como são a grande desigualdade social, como são a pobreza extrema, não é? O colapso urbano, não é? O colapso ambiental anunciado, não é? Como são as deficiências na área de ciência e tecnologia, não é? Que crescentemente vão nos afastando do padrão e do patamar dos países desenvolvidos, né? E uma série de outras dimensões necessárias ao desenvolvimento nacional, que sequer daria para enumerar aqui em pouco tempo, né? É um processo ainda muito complexo, né? de desenvolvimento que está por ser, a gente possa ter orgulho de voltar a ser chamado de brasileiro, de possuir, demonstrar sentimento nacional e essas coisas todas, né? A nossa autoestima talvez nunca esteve tão embaixo, do ponto de vista do nacionalismo, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da noção de pertencimento, né? E por aí vai. Ou seja, o desenvolvimento é um fenômeno muito amplo, muito complexo, multidimensional, né? Ele não resume a crescimento econômico, né? Muito pelo contrário, ele precisa incorporar a dimensão social, ele precisa incorporar a dimensão ambiental, ele precisa incorporar a dimensão internacional da soberania, né? Ele precisa incorporar a dimensão política da democracia, uma série de coisas que ainda estão ausentes ou são ainda muito precárias e frágeis na realidade brasileira. Significa dizer que existe uma tarefa imensa para ser feita ainda no país, para que essas coisas mínimas aconteçam. Isso não acontecerá por obra e graça apenas das forças de mercado, das forças livres do capitalismo. Pelo contrário, deixado à sua própria sorte, o capitalismo produz o oposto do desenvolvimento. Produz exclusão social, produz colapso ambiental, produz enfraquecimento da democracia, produz soberania e uma série de outras mazelas, né? Ainda que o capitalismo seja um modo de produção necessário para se gerar riqueza, ele é incapaz de produzir igualdade social,
equilíbrio ambiental, soberania nacional, democracia política e etc. Né? Essas outras coisas dependem de uma outra dimensão, de um outro ente que, por meio das políticas públicas, aparece para complementar as virtudes talvez existentes no mercado. Né? E esse ente é o Estado. Né? É o Estado Nacional. É o Estado Nacional dotado de características republicanas, vale dizer, transparência dos processos decisórios, amplo empoderamento da sociedade, né, por meio do voto, por meio da participação popular, etc., né, ancorado na ideia de democracia, né, que diz respeito às opiniões divergentes, que diz respeito à garantia das liberdades e dos direitos fundamentais e uma série de outras coisas. Né? Ou seja, essas coisas todas, né, que compõem o Estado contemporâneo que estamos tentando construir no Brasil, sobretudo desde a Constituição de 88, é o que está sendo destruído, né, por esse governo através, né, desse método de assediar as organizações, os servidores, as políticas públicas e visar a sua própria destruição por meio da PEC 32 e outras PECs que já foram até aprovadas. Né? Então, não havendo Estado em bases republicanas e democráticas, dificilmente conseguiremos alcançar o padrão de desenvolvimento necessário e desejável pelo conjunto do país. Né? Então, é muito óbvia a relação entre o desmonte que está em curso e a incapacidade, né, do que vai ser colocado no lugar de gerar desenvolvimento social, ambiental, democrático, inclusivo, soberano, etc. Né? E daí a relação entre essas duas coisas. Perfeito. José Celso, eu gostaria de agradecer pela tua atenção e disponibilidade em conversar conosco. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Um abraço a todos. Certo, obrigado. Assim encerramos aqui o nosso ponto de pauta de hoje, que contou com a presença do economista, doutor em economia pela Unicamp, técnico de planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA, José Celso Cardoso Júnior. Essa edição do Ponto de Pauta, como de costume, estará disponível em vídeo e podcast nas nossas redes sociais e no nosso site. O endereço do nosso site é www.sedufisme.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima.